celebramos a festa do batismo do Senhor. Atenção, porque celebrar a festa do batismo de Jesus, esse batismo que Jesus recebeu, não é o batismo com o qual ele mandou que nós fôssemos batizados. Porque depois, lá na frente, quando ele voltar para o céu, ele vai dizer para os seus apóstolos, para os seus discípulos: ide por todo o mundo, anunciai o evangelho a toda criatura e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo que João pregava, o próprio João dirá que não é o mesmo batismo com o qual Jesus mandou batizar. Se nós somos bons leitores da palavra de Deus, ou temos uma boa memória, nós vamos recordar que João disse: eu batizo com água. Virá alguém depois de mim, que é maior do que eu, que batizará na água e no Espírito, aquele de quem eu não sou digno de desamarrar sequer a correia das suas sandálias. O próprio Jesus, num diálogo com um mestre da lei, chamado Nicodemos, dirá para Nicodemos: é preciso nascer da água e do Espírito. Portanto, o que aconteceu com Jesus ali no Rio Jordão não é a mesma coisa que ele mandou fazer conosco depois. Então, o que era aquele batismo que Jesus recebeu de João? Meus irmãos, João Batista nós sabemos, começou a pregar chamando o povo à conversão, chamando o povo à mudança de vida. Endireitai os caminhos do Senhor, aplainai suas veredas, preparai os vossos corações. Inclusive, em uma passagem do Evangelho dizia que João ia à frente para preparar um povo bem disposto para o Senhor. Portanto, quando João Batista pregava e chamava o povo à conversão, ele administrava aquele batismo lá no Rio Jordão. Um batismo que era como que um rito penitencial, como que o início de uma nova vida de conversão, de apelo, de conversão, de mudança interior, para ir preparando o coração para algo maior que o próprio Senhor estava preparando para aquele povo. Já fazia muito tempo que não havia mais profetas em Israel. E o povo de Israel entendia que o Senhor tinha fechado sua boca, calado, e não havia mais uma palavra de profecia e uma palavra de chamado para o povo de Israel, já desde o último profeta do Antigo Testamento. E quando João aparece, é como se Deus de novo tivesse aberto a sua boca para falar e para chamar a conversão novamente. Deus voltou a falar com o seu povo. Então muitas pessoas foram reconhecendo em João Batista um enviado de Deus, trazendo de novo à tona todas aquelas mensagens dos profetas do Antigo Testamento. Então isso foi movendo o coração de muitos que quiseram de novo ir entregando suas vidas nas mãos do Senhor, que quiseram ir de novo refazendo suas vidas para aquele que os tinha libertado do Egito, da mão do opressor. Novamente o Senhor estava falando conosco e agora era preciso, da nossa parte, pensava muitos do povo, dar uma resposta ao Senhor. Então, João Batista começou a batizar ali no Jordão, e o Jordão eu chamaria como o rio da promessa. Por quê? Porque o Rio Jordão, ele não é um rio grande, como outros grandes rios
ao redor dos quais nasceram grandes civilizações, como o Nilo no Egito, como Eufrates na Babilônia e por aí em diante. Não, era um rio perene. Rio perene, vocês sabem o que é, porque vocês todos, se não alguns mais jovens, já estudaram geografia e sabem que um rio perene é um rio que mesmo na seca, ele permanece correndo a água. E existem os rios temporários, esses rapidamente, porque eles não têm uma nascente. Eles são formados pela força de uma correnteza. Bem, o rio Jordão era um rio simples, mas um rio perene, em que a água jorrava sempre. Significava que tinha uma nascente. E ali, aquele rio era como que a divisão, o último obstáculo natural que o povo de Israel enfrentou num determinado momento para entrar na terra prometida. E entrando na terra prometida, o rio Jordão torna-se então um rio de vida nova. E o que é que João pregava e batizava exatamente ali? Uma vida nova segundo as promessas de Deus. Uma vida nova segundo a justiça de Deus. É tanto que Jesus falará de justiça nesse evangelho. João diz para ele: mas eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? E Jesus diz para ele: olha, deixa como está, eu não vou voltar, eu não vou sair daqui, nós vamos cumprir toda a justiça. Cumprir toda a justiça, ali significa fazer aquilo que está na palavra. Fazer aquilo que a palavra de Deus manda que seja feito. Essa é a justiça de Deus. Viver da sua palavra e viver a sua palavra. Por isso que nós podemos dizer que São José era justo, porque vivia a palavra de Deus. Que Maria era uma mulher justa, por quê? Porque vivia a palavra de Deus. Nós poderíamos dizer de São Sebastião, era um homem justo, por quê? Porque buscou viver a sua fé segundo a palavra de Deus. Quando Jesus diz é preciso que se cumpra toda a justiça, Jesus está dizendo, é preciso cumprir a palavra de Deus. E o que é que dizia a palavra de Deus? Que o Emanuel, o Deus conosco que estava ali, era um junto com os outros. Não era um pecador igual aos outros. Por isso que João se admira. Eu é que devo ser batizado por ti. Mas esse meu batismo, que é um batismo de conversão, que é um chamado à penitência para aqueles pecadores, esse batismo o Senhor não pode receber, porque o Senhor é o Filho de Deus que se fez homem. Nós celebramos isso no Natal. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez verdadeiro homem. Não há pecado. São Paulo dirá isso na carta aos Filipenses. Que ele era de natureza divina, mas se não se apegando à sua natureza de ser igual a Deus, se fez semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Por isso João disse para ele, esse batismo aqui, esse banho de regeneração, esse banho de mudança de vida, esse banho de quem quer sair de uma vida de pecado para uma vida nova, esse banho não é para o Senhor, porque o Senhor é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus, é o que vai tirar o pecado do mundo. E Jesus, quando diz para ele que se cumpra até o fim, porque essa é a justiça, é assim que deve ser, por quê? Porque, tomando essa mesma palavra de São Paulo, bem mais na frente, ele se fez semelhante a nós em tudo. Portanto, o que significa que Jesus quis entrar para ser batizado por João, significa que para cumprir a vontade do Pai do céu, ele se fez um na fila dos pecadores, com os pecadores, mas não como pecador. Atenção. Ele entrou na fila dos pecadores e se fez solidário com aqueles, para depois ele próprio começar a chamar aqueles com os quais ele se fez solidários, fazendo-se um com eles, para depois chamá-los à conversão. Porque será isso o primeiro anúncio de nosso Senhor. Qual é a primeira palavra de evangelização? Nós podemos usar essa palavra agora.
A primeira palavra de evangelização que saiu da boca de Jesus foi: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus já está no meio de vós. Ora, o reino de Deus era Ele. Ele, que é a realização plena das promessas do Pai do céu. Por isso ele foi ao Jordão, que era o rio da promessa, para dizer: aqui se cumpre, começa a se cumprir tudo. E vem ali uma manifestação do céu. Nós, domingo passado, recordávamos os Reis Magos, a manifestação, a epifania do Senhor, a sua manifestação aos povos da terra, representados naqueles magos do Oriente. Hoje, de algum modo, acontece uma nova manifestação. E olha que depois de um longo tempo, depois de um longo período, porque depois da Epifania, nós só vamos ouvir falar de Jesus aos 12 anos, quando ele se perde no templo pela Páscoa. E depois disso, nós só vamos saber qualquer coisa de Jesus nos seus 30 anos. Ou seja, mais de 15 anos de vida oculta. Oculta não porque estava se escondendo dos outros, mas oculta porque ninguém jamais saberá, a não ser quem viveu com Jesus naquela época, ninguém de nós jamais saberá o que se passou na vida de nosso Senhor entre os seus 12 e 30 anos de idade. E aqui, antes de continuar, eu queria fazer uma parte. Vejam, entre os 12 anos e os 30 anos, o que era que Jesus fazia? Algumas coisas nós não sabemos como fazia, mas que ele faria. Ele trabalhava com seu pai, São José. É tanto que ele é chamado de o filho do carpinteiro. E trabalhava, inclusive quando São José morre, é ele quem tem a obrigação de manter a sua mãe e a sua casa, como filho único. E como filho mais velho, se tivesse que dizer assim. Como primogênito. Mas como único filho, era ele quem sustentava a mãe. Jesus, certamente, todos os finais de semana, ia à sinagoga para prestar culto a Deus. Jesus, certamente, todos os dias, e vez por outra, ia também se encontrar com seus amigos na cidade de Nazaré da Galileia. Vejam, meus irmãos, mesmo aí, ele estava nos salvando. Porque a gente se acostuma, talvez, a coisas muito espetaculares. A gente gosta de coisas muito espetaculares, de show, de coisa grande. E veja, era no cotidiano, na vida diária, escondido em Nazaré da Galileia, que Jesus já estava nos salvando. No cotidiano da vida, nas nossas obrigações diárias, Deus nos salva. E porque eu quero, faça bem o que você tem que fazer por amor a Deus e por amor ao próximo. Deus já está agindo ali. Como o Filho de Deus viveu durante toda a grande parte da sua vida, que nós não conhecemos, mas que ele viveu no escondimento da casa de Nazaré, nos seus exercícios diários de trabalho, de oração, de vida, de contatos sociais, era ali que o Filho de Deus vivia e ali estava acontecendo a justiça de Deus para ele e a justiça de Deus para nós. Por isso, antes da gente querer abraçar coisas grandes demais, peçamos ao Senhor e façamos com amor o que nós já precisamos fazer a cada dia. Desde as nossas orações diárias, das nossas orações pessoais, para aquele tem que varrer uma casa, varra com amor. Varra com amor a Deus. Tem que fazer comida, faça por amor a Deus. Tem que ir pegar o trânsito, ir para o trabalho, ir para a escola, ir para o... Faça, mas faça amando a Deus. Tem que estudar, estude, não só pensando no dinheiro do futuro, mas estude amando a Deus.
E vá colocando Deus em cada coisa, porque a maior parte da vida daquele que se apresentou depois para ser batizado por João no Jordão, e sobre quem o Pai dirá uma palavra maravilhosa: nele eu coloco o meu bem-querer, o meu agrado. Ele passou maior parte da sua vida amando o seu Pai, fazendo as coisas do cotidiano, da vida do dia a dia, e fazendo por amor ao seu Pai. E porque amava o seu Pai, fazia amando os seus irmãos. Voltando para o batismo de Jesus, fechando o parênteses. Ora, ali acontece uma manifestação, uma epifania. Já ele adulto, depois de 15 anos. Ele, depois que sai da água do Jordão, vem, os céus se abrem. Os céus já estavam abertos de algum modo, desde que o Verbo divino se fez carne. Durante o advento era isso que nós rezávamos: das alturas que orvalhem os céus, das nuvens chova a justiça. Que na terra brote o amor e germine para nós o Deus Salvador, Ele. E agora, quando os céus se abrem, nessa manifestação maravilhosa de Deus, o Pai, dizendo uma palavra sobre o Filho, quando os céus se abrem, eles se abrem definitivamente para você e para mim, por causa do Filho, por causa de Jesus. Agora a porta está lá, aberta, escancarada. É estreita, mas está aberta. Passa por aquela porta quem viver como verdadeiro filho de Deus. Aqui é outra coisa. Que a porta da salvação está aberta, que a porta que Ele abriu para nós continua e permanece aberta, ela permanece aberta. Porém, por essa porta passarão aqueles que procurarem viver como verdadeiro filho ou filha de Deus. Diga para quem está do seu lado: ei, diga para quem está do seu lado, rapaz. Procure viver como verdadeiro filho de Deus. Porque a porta está aberta, mas pode ser que você não passe. Presta atenção. Olha, cuidado aí. Mas vejam, acontece que o Pai disse sobre Jesus: esse é o meu filho muito amado. Sobre ele eu coloco todo o meu bem-querer, todo o meu agrado. Agora, esse agrado aqui do Evangelho não é aquele negócio: eu me agradei. Vamos fazer um agrado para fulano para ver se a gente consegue o que a gente quer. Não é isso. Esse agrado que o Pai colocou sobre o Filho é o Espírito Santo. É tanto que ele vai dizer na sinagoga de Nazaré, porque depois ele vai lá e diz: o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, curar os doentes, e toda a profecia de Isaías. Meus irmãos, por mais que aquele batismo de Jesus não seja o batismo com o qual ele nos mandou que nós fôssemos batizados pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, esse batismo de algum modo diz respeito a nós. Por quê? Porque quando você e eu fomos batizados naquele batismo com o qual Jesus mandou que nós fôssemos batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Pai do céu também diz essa mesma palavra sobre nós. Enquanto o ministro, o sacerdote, derrama sobre nossas cabeças a água do batismo, que já está de algum modo santificada, porque ele entrou nas águas do Jordão. Quando o sacerdote, o ministro, derrama aquela água sobre nossa cabeça, dizendo: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nessa mesma hora, o Pai envia o Espírito Santo que faz morada no nosso coração. Faz morada e coloca no nosso coração, nós ainda pequenininhos, crianças, que aqueles que fomos batizados ainda como crianças, coloca no nosso coração três
3 virtudes que só Deus pode dar: fé, esperança e caridade. E essas 3 virtudes em nós depois vão nos formando como cristãos. E nós recebemos do céu uma identidade. Ora, quando Deus pensou em você e em mim, e quando nós fomos gerados no ventre de nossas mães, nós fomos gerados como criaturas divinas. Criaturas amadas por Deus. Porém, ali nós fomos gerados. Só que Jesus disse para Nicodemos: é preciso nascer de novo da água e do Espírito. Quando nós nascemos de novo da água e do Espírito pelo batismo, nós somos regenerados. Nós somos gerados de novo, agora para uma vida nova, uma vida plena como filhos e filhas de Deus. E isso era muito simbólico, porque tem a ver com a cruz de nosso Senhor. Tem a ver com o seu sepulcro e tem a ver com a sua ressurreição. Porque antigamente, hoje em dia não, mas em tempos muito antigos, nos primeiros séculos da igreja, a pia batismal, na verdade, era um tanque. Usando uma palavra nossa. Era um tanque. Em que a pessoa entrava, aquele já adulto que pedia o batismo, e o ministro, o bispo que rezava o batismo, que fadava o batismo, ele então mergulhava, ele imergia por 3 vezes a pessoa. Baixava na água e voltava 3 vezes. Em nome do Pai, uma. Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Aquela água, aquele tanque que estava ali, não era para lembrar Rio Jordão, não era para lembrar uma fonte. Não, aquela forma e o emergir, o submergir dentro da água, significava o túmulo de Jesus. Aquele abaixar-se para ficar submerso na água, significava o sepulcro. Que nós também, de algum modo, morremos com ele e, saindo daquela água, ressurgimos com ele para uma vida nova. Esse sinal, que era bem mais, digamos, mais plástico, era mais, digamos, talvez era mais fácil de alguém entender. Esse sinal diz exatamente da vida nova que nós recebemos. Se, diz São Paulo na carta aos Colossenses, se vocês morreram com Cristo e foram sepultados com Ele, então vocês são nova criatura. E se de fato nós ressuscitamos com Cristo, busquemos sempre as coisas do alto, onde está Deus. Colossenses. Portanto, meus irmãos, ao celebrar o batismo de nosso Senhor, nós também estamos pedindo a Deus que Ele renove em nós a graça do nosso batismo. Por mais que aquele batismo que Jesus recebeu de João não fosse o batismo com o qual Ele nos mandou que os seus discípulos, os seus seguidores fossem batizados, mas revela para nós a maravilha que é sermos filhos de Deus. Filhos de Deus, gerados novamente no ventre da nossa mãe igreja, pelo batismo. Por essa graça maravilhosa. E nós, quando fomos criados, nossos pais nos deram um nome. Eu vou contar até 3 e você diz o seu nome. Se for um nome duplo, diz o nome duplo. Não é? Ok? Presta atenção. 1, 2, 3. Muito bem. Esse seu nome, que você recebeu na sua certidão, depois foi levado para a pia batismal. Só que a esse nome se acrescentou um outro que não descola dele. Francisco, cristão. Maria, cristã.
José, cristão, e por aí em diante. Esse seu nome que você acabou de dizer, aqueles sobrenomes que estão para depois dele estão depois, porque antes desses sobrenomes estão cristão. Porque aonde você chegar, devem ver em você o Cristo. Aonde você chegar, o seu batismo deve estar valendo. Alguém pode até um dia sair e dizer que renega o batismo, mas pode morrer, morra, mas vai morrer batizado. Não tem para onde correr, porque o batismo, como graça do Espírito Santo, ele marca com um selo que a igreja, que nós chamamos de indelével. Ninguém retira isso. Depois de batizado, mesmo que alguém renegue o seu batismo, nunca mais a pessoa deixará de ser batizada. E quem morreu foi o fulano cristão. Ele não queria, ele renegou, mas ele era cristão. Por isso que nós busquemos rejeitar em tudo aquilo que não é digno do nosso nome de cristão. E busquemos, vivendo na graça do Cristo Senhor, mostrar para o mundo a alegria de pertencer a Ele e de sermos chamados de filhos e filhas de Deus. Façamos um instante de silêncio, colocando essa verdade no nosso coração, pedindo a Ele que essa graça do batismo que um dia nós recebemos seja renovada hoje e sempre. Um instante de silêncio. E nós vamos pedir então ao Senhor que renove essa graça em nós, no nosso coração, na nossa alma, para que nós, assim como São Sebastião, possamos dar o perfeito testemunho dos filhos e filhas de Deus batizados. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está.